Fala galera, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo aí do bate-papo com o chat no nosso canal, agora também disponível aí na plataforma do Spotify. Você também poderá ouvir aí a gente sem que há necessidade de olhar para essas caras feias nossas aqui, né? Mas enfim, também estarei disponível no YouTube para você assistir, nos acompanhar. Se você está curtindo, se inscreva. Se também não está curtindo, não tem problema. A gente está aqui para produzir um conteúdo bacana e ajudar aí o pessoal que está ingressando no mercado de trabalho, está estudando, está formando, enfim, está querendo aí chegar na área de tecnologia e ter sucesso aí como o nosso amigo, parceiro aí, Arley, que faz um tempo já que está nessa estrada aí de .NET, de programação, e agora ele assume uma função bacana aí de forma remota, trabalhando com uma empresa aí dos gringos, né, como se diz, e ele vai contar pra gente aí como que é o seu dia a dia, como que ele chegou até essa oportunidade, e vai ser um bate-papo bacana, espero que vocês curtam, e vamos lá. E aí, ele passa a bola para você, hein? Boa, beleza? Rodolfo, primeiramente é um prazer estar aqui com você. A gente se conhece de longa data, nos formamos juntos, né? Então passamos um tempo bom na faculdade ali. É legal. Bom, como você disse, hoje eu trabalho como Tech Lead na empresa Baires Dev, que basicamente ela é uma consultoria que presta serviços prioritariamente para empresas dos Estados Unidos. Ela também tem alguns clientes na América Latina, mas o carro-chefe deles é atender empresas lá dos Estados Unidos e também um pouco a Europa. Agora está começando mais forte, né? Bom, eu sou bacharel em ciência da computação. Nós estamos juntos, né? Ali na Unifenas. Hoje eu moro em Curitiba. Na verdade, me formei e vim para Curitiba e estou aqui desde então. Passei por algumas empresas grandes ali, como a Volvo do Brasil, onde eu era responsável pelos sistemas da América Latina, de aftermarket. Passei pelo Grupo Boticário também, né? E também fui o responsável pela implantação da nota fiscal eletrônica de serviços aqui de Curitiba. Então, tem uma trajetória bem legal. Basicamente, o meu carro-chefe é .NET, C Sharp, com linguagem de programação, mas também fiz alguns trabalhos e também atuo com Python, Node.js também, como outras linguagens ali que eu possuo trabalho. E pretendo também, em algum momento, trabalhar com Golang, né? Quando sobrar um tempo, obviamente. Como você disse, trabalho remoto, né? Por opção. Né? Primeiro veio a pandemia, daí todo mundo remoto, mas hoje realmente eu optei por trabalhar remoto mesmo para uma empresa de fora. Cheguei nessa vaga. Curioso é que conheci um colega meu na Volvo. Ele acabou indo pro Grupo Boticário. Lá ele me indicou também. Eu acabei na pandemia mesmo mudando para o Grupo Boticário, né, para trabalhar. Nós trabalhávamos juntos. Depois ele acabou mudando para Baires Dev também e acabou me indicando. Então, assim, uma dica que eu sempre dou é ter um networking bom que geralmente o networking costuma te apresentar as melhores oportunidades, geralmente são através de networking e não você procurando ativamente no mercado ali. Acontece de você achar vagas boas, obviamente, mas a maioria geralmente tem um networkzinho envolvido ali, alguma pessoa que você trabalhou ou que você conhece ali do mercado mesmo. Então, sempre é bom, às vezes, até de participar de eventos, nem que seja online, né? Então, isso é uma dica bem importante que eu dou para a galera aí. Show de bola. E uma dúvida até minha também com relação a essa questão do trabalho remoto, principalmente para fora, né, do país. Então, assim, uma das coisas que pega bastante é a questão do idioma, né?
E parece que o modelo de entrevista também é um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado a lidar aqui no Brasil, que geralmente é um bate-papo, ou em alguns casos mais críticos, algum teste técnico, mas um teste técnico voltado mais, pô, faz um crude aí, alguma coisa assim. Mas parece que quando se trata aí de alguma oportunidade de fora, seja nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, eles exigem algum tipo de conceito a mais, né, uma questão mais algorítmica, ou que seja alguma coisa nesse sentido, não necessariamente atrelado aí a alguma linguagem, né? Realmente acontece isso nesse processo que você participou? Acontece bastante. Inclusive, eu virei um membro da equipe entrevistadora da BagsDev, então para .NET, obviamente é um pool de pessoas para que também você não ocupe somente uma pessoa, né? Porque obviamente elas têm os seus trabalhos para poder entregar, mas basicamente o processo é bem complexo e geralmente tende a demorar em torno de 3 a 4 meses ali entre você começar o processo e em caso de ser aprovado, obviamente. A maioria das pessoas não passam nos testes, porque não é tão... O mercado brasileiro, os devs brasileiros têm que se acostumar mais, por exemplo, a trabalhar com algoritmos, né? Por exemplo, nas entrevistas, geralmente, você dá um problema para a pessoa, né? E ela, obviamente, se ela não resolveu num tempo hábil, geralmente você dá de 20 a 30 minutos, também não é algo também impossível. Tem gente que resolve muito rápido, tem gente que leva os 30 minutos e não chega nem perto da solução, mas a solução só é parte do teste. Você desenvolver o algoritmo ali, implementar, e ele realmente funcionar, não quer dizer que você passou. Basicamente, quer dizer que você sabe resolver um problema. Mas também tem um grande ponto que pega muito, a maioria não peca pela implementação, que de alguma forma acabam conseguindo implementar. Mas o grande problema é não saber calcular a complexidade de tempo de um algoritmo, né? Que é o famoso Big O Notation. Então, isso é o que mais pega. E também algo que é bem interessante o candidato ter, não é eliminatório, mas não é numa entrevista, não é eu, Harley, entrevistando uma pessoa e só avaliando a questão de código, mas sim, às vezes, a postura e a habilidade da pessoa em fazer perguntas, o que é bem importante, e trabalhar em equipe, né? Então, assim, eu te dou um problema, um algoritmo para resolver. Geralmente são algoritmos de mercado, aleatórios, né? Então, só que daí você começa a fazer perguntas. Ah, mas como se você tivesse numa reunião mesmo. Mas e se eu colocar a variável x inteira ao invés de uma string? Será que funciona? É uma iteração. Então, assim, eu não estou ali eu estou ali também para ajudar a pessoa a fazer, né? Eu não quero, obviamente, eu não quero que elas reprovem, eu quero ajudar e também avaliar a capacidade dela trabalhar em equipe, né? Porque ela não vai, mesmo apesar de estar remoto, ela não vai trabalhar sozinha, ela vai trabalhar com 5, 6, 7 pessoas ali envolvidas no mesmo projeto. Então, é interessante. Outro ponto que pega bastante, que são os testes pré-entrevista, né? E esse costuma filtrar ali cerca de 50% dos candidatos já não passam nos testes pré-entrevistas, que é basicamente um alinhamento técnico seu. Então, se você fala que sabe .NET, você vai ser apresentado para um teste de .NET básico. O que é um tipo por referência, o que é um tipo por valor, o que é uma injeção de dependência, às vezes você tem que conhecer de padrões de projeto, então tudo isso é analisado. Obviamente, se você foi mal nesse teste, você já nem passa
a próxima fase, que é a entrevista técnica propriamente dita. A gente não costuma pedir testes com CRUD, por exemplo, igual você citou aqui, e era comum, eu já apliquei vários testes em que você dá um problema, faz um CRUDzinho ali com uma telinha, ou às vezes nem tela, só uma linha de comando mesmo já bastava, fazendo uma inserção na base e tudo, e aí as entrevistas, geralmente no Brasil é assim, né? Parte de como base esse teste. Eu julgo até que não é tão produtivo, porque hoje em dia tem muito desenvolvedor que é orientado a Stack Overflow. Não que é um pecado utilizar, cara, tá lá é para usar mesmo. Mas você tem que, além de tudo, você tem que entender o que está sendo feito, né? Eu achei um trecho de código no Stack Overflow, pus aqui, copiei, colei e agora está funcionando. Não, mas o que esse código está fazendo? É assim que você melhora suas habilidades em desenvolvimento. Não é só copiando e colando, basicamente, daqui a pouco a gente vai ter robôs aí com inteligência artificial que vai fazer isso, né? Então, a gente tem que vender a inteligência do negócio mesmo, do desenvolvimento. E é basicamente isso onde os desenvolvedores mais pecam, né, nas entrevistas. Outro ponto, obviamente, que é o primeiro, é o pré-requisito de tudo, então todas as entrevistas são em inglês, né, não tem como ser diferente, porque fatalmente, mesmo que se você for destinado para atender um cliente aqui no Brasil, mas muito provavelmente você vai ter equipe de desenvolvedores do mundo todo, América Latina inteira ali, então a tua comunicação vai ser basicamente em inglês. Então, todas as entrevistas, todo o processo já é conduzido em inglês. Então, hoje, o maior conselho que eu dou para a galera que está se inserindo no mercado agora é, primeiro de tudo, inglês. E sinceramente, não acredite naquela história de vendedor que muitas propagandas, principalmente em televisão, falam. Fique fluente em 1 ano e meio. Isso é mentira, uma mentira total. A não ser que você for aquela pessoa super inteligente, super focada, ninguém fica fluente em 1 ano e meio. Eu, particularmente, eu não me considero fluência também tem vários níveis, né? Então, eu particularmente não me considero totalmente fluente, consigo me comunicar bem, entender, obviamente, mas, obviamente, tem algumas coisas, igual você falou, no meio de uma entrevista tem muita gíria, às vezes, que o cliente fala, então, um ponto interessante, me desculpe, mas não é vergonha, e os americanos, principalmente, entendem. Você, né, a pessoa que está falando é um segundo idioma, não é nativo inglês, os americanos entendem muito. Cara, você está fazendo um esforço enorme já para poder falar na língua deles. Então, isso é muito bem visto por eles. Então, tenha paciência. Obviamente, você não pode, geralmente, posições de tech lead e arquiteto e business analysts, você precisa de um inglês um pouco mais fluente, né? Você tem que ser capaz de puxar uma reunião, você sozinho, se não tiver outra pessoa, ou às vezes é o teu projeto onde você está, você é requerido fazer isso para poder escrever um documento técnico, para poder passar conhecimento. Mas os desenvolvedores, nem tanto. Você precisa saber se comunicar em inglês, mas, obviamente, é tolerável você ter mais falhas gramaticais, ter um vocabulário um pouco mais pobre. Né? Então, obviamente, você não vai começar com uma posição de tech lead, você que está começando no mercado, você vai começar como desenvolvedor e ir subindo. E, naturalmente, o teu inglês
com a vivência vai subindo também. Bacana. Toquei nesse ponto porque eu vejo bastante o pessoal comentar em fóruns de programação, dizendo assim, poxa, eu quero entrar para a área de programação. O que eu preciso? Visual Studio, C Sharp, POCzinho, aí a maioria coloca lá, né? Você precisa começar a estudar algoritmo. Não tem como tem que partir desse princípio. Se você atropelar os processos, você vai ser um profissional meia boca. Então, acho que você resumiu bastante disso aí. Hoje a gente vivencia o inglês, seja em código ou até mesmo um caso como o seu, que é contato com gente realmente de fora, né? Mas não tem como fugir do inglês. Então, assim, a dica realmente é essa, partir do princípio de ter um segundo idioma, né, na manga e sempre ter a base algoritmo para ser um profissional realmente completo, né? Sim, as melhores vagas, Rodolfo, sempre, ainda mais com o câmbio nosso do jeito que está hoje, as melhores vagas sempre vão ser aquelas que você vai trabalhar para fora e muito possivelmente o seu salário vai ser em dólar, né? Então, não tem como você escapar de ter um inglês. O inglês hoje é universal, não é só para trabalhar com os Estados Unidos. Se você vai para a Europa, por exemplo, é difícil você encontrar uma pessoa, pelo menos no escopo de TI, que não fale inglês como uma segunda língua. Se você vai para a França, se você vai para a Suécia, se você vai para Itália, Cazaquistão, se você vai para a Inglaterra, lá eles falam inglês também. Tailândia também. Não, mais Europa, eu digo Ah, assim, entendi, Alemanha, beleza. mais os países que são considerados os países ricos da Europa, Uhum. que é Alemanha, França, Suécia, Finlândia, Noruega. Então, todos esses países em comum têm como segunda língua o inglês. Dificilmente você vai estar andando lá, falar com uma pessoa em inglês e a pessoa não responder. Dificilmente. Então, é algo para a vida. Cara, já você está querendo entrar no mercado de TI, já põe na sua cabeça. Se eu quero ser um cara top que vai atender as melhores empresas, que vai ter sempre projeto legal para trabalhar, eu preciso do inglês. Né? Outro ponto que você tocou. Eu não sei algoritmo. Cara, você vai ser basicamente, se você não sabe o algoritmo, que é a base de tudo, você vai ser apenas um transcritor de código, de linguagem de humano para linguagem de máquina. Só isso, porque você não está desenvolvendo a sua habilidade de pensar e desenvolver algoritmos mesmo que vão resolver os problemas que as empresas têm. Beleza, show de bola. Bom, aí surgiu uma perguntinha aqui dos nossos usuários fictícios, né? No caso aqui é a Valentina de Bombinhas, aí, próximo da sua região. Além dela perguntar por que você não tem um sotaque do Sul e essas coisas do Sul, ela quer saber essa questão aí das reuniões, quando surge aí alguma palavra aí que você não entende, que tipo de somebody love você costuma fazer? Bom, eu não tenho sotaque, porque primeiro eu sou mineiro, segundo aqui em Curitiba não se fala tu, né? Tu é mais para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ali é tu para tudo, né? Não existe outro tempo verbal. Bom, quando eu não sei um significado de alguma palavra ou de algum contexto, basicamente eu mando a real mesmo. Olha, não entendi, você pode me explicar com contexto ou com outra palavra. Geralmente tem sinônimos de palavras, obviamente, e eles entendem isso, né? Muitas vezes eles mudam, eles te explicam num contexto, aí sim agora eu sei do que você está falando. E a partir daí também vem o aprendizado. Tem alguma palavra, algum contexto, alguma expressão que é muito comum você não saber? Não, agora eu sei. Então, nas próximas reuniões,
né? Até para se mostrar um pouco mais, na hora que você tiver a oportunidade de usar a mesma expressão, você vai lá e usa, né? Ó, tô Repete, aprendendo. né? Sim, sim. Gratidão, resiliência, carpe diem, né? Sim, sim. Então, sempre é isso. E eles são geralmente americanos. Na verdade, todas as culturas que, quando você está falando como, quando eles entendem que é uma segunda língua, né, não vai, a comunicação muitas vezes vai ter alguns probleminhas, principalmente por contexto, por gírias. A língua inglesa é uma língua que muda muito com o passar do tempo, não é mais estático, igual o nosso português é muito estático, né? O inglês não, às vezes, se uma pessoa, se uma região começa realmente a utilizar uma determinada palavra como um significado, rapidamente isso é adotado para dentro, é incorporado para dentro da língua. Então, muitas vezes, acontece deles incorporarem no inglês também. E também outro ponto que muita gente pensa que é diferente, lá nos Estados Unidos eles têm muito sotaque também, dependendo da região. É como se, por exemplo, é como se a gente comparasse pessoas que vivem na Califórnia com Texas. Seria basicamente a gente comparar um carioca com um mineiro. Tem as suas diferenças e às vezes a gente não entende a gíria da nossa própria língua, né? Então, naturalmente lá também tem as gírias. Por exemplo, um americano fala assim: Eita, rapaz, vamos tomar uma beer? Você só está falando urso ou cerveja? É, assim, geralmente a entonação da voz é diferente, é basicamente isso. Um texano tem Beer. uma entonação mais igual nós mineiros, né? Que tem uma entonação mais caipira, né? Tá certo. E aproveitando esse clima, tem nosso amiguinho Enzo de Joinville. Tá aí perto aí também, o pessoal tá gostando de participar, esses usuários fictícios, hein? Ele tá perguntando quando rola aí um war room, né? Se rola alguns palavrões, alguns xingamentos em inglês ou português, para eles não entenderem. Porque assim, aí tem a contrapartida, né? Eles podem falar alguma coisa que talvez você consiga pegar, ou você solta o palavrão em português e eles, tipo, ah, quê? Aí você dá uma risada e fica por isso mesmo. Não, não, cara. Palavrão é algo que quando você entra na Bares Dev, é algo que você já no primeiro dia faz parte do treinamento. Não existe, obviamente, existem palavras mais duras, né? Então, você percebe quando um americano tá chulo da vida, quando as palavras são mais secas, são mais diretas, né? E a gente, às vezes, confunde isso com, digamos, eles são grossos, mas não, é o jeito. Tem pessoas que são curtas e grossas sempre nas reuniões. Uhum. Mas é bem tranquilo nesse ponto. Se você não está conseguindo fazer, tem seus motivos e não está conseguindo o resultado esperado, tem seus motivos. Então, geralmente é uma parceria. Você está ali para ajudar eles e eles enxergam isso. Obviamente, óbvio, ainda mais que hoje eu estou atendendo uma instituição financeira. Obviamente que tem hora que o bicho pega, e daí você tem que agir rápido, mas não existe aquele ambiente de, digamos, olha, se daqui uma hora não tiver tudo no ar, vou mandar todo mundo embora. Não existe. Existe o tempo, só que também tem uma coisa muito que eles levam muito a sério. Quanto tempo, geralmente eles perguntam, quanto tempo você estima para resolver esse problema? Ah, vou levar um ano para resolver. Beleza, um ano está sacramentado. Obviamente, se as coisas mudarem durante todo esse ano que você falou, esse prazo, você precisar sentir que precisa mais prazo, você tem que ir atualizando. Não é chegar, esperar o fim desse um ano e falar, então, não deu, agora eu preciso de mais 6 meses. Aí o bicho pega.
mas geralmente são bem compreensivos. Então, mas se você deu uma data, não avisou de nenhum problema, naquela data eles estão esperando o resultado, né? Então, isso é algo bem sério. É diferente aqui no Brasil, já trabalhei em várias empresas que parece que o desenvolvedor tem medo de falar que vai atrasar, né? Cara, e desenvolvimento não é algo que você fala, olha, eu vou fazer uma tela ali, eu vou demorar 10 horas. É uma estimativa, mas às vezes você está usando um componente que o cliente requer, que, cara, você não tem domínio, você vai precisar estudar. Então, essas 10 horas, às vezes, facilmente se transformam em uma semana, facinho, né? Você sabe muito bem disso. Só que você precisa avisar, olha, eu vou demorar mais tempo por conta disso. Não tem problema nenhum, mas nada de chegar no final das 10 horas e ver a famosa então, né? O famoso então, aí o bicho pega. E geralmente Imagino. isso se traduz em dinheiro, né? O cliente, É, cara, eu tô imagino te que ele. pagando, então se eu tô te pagando pelas 10 horas e você não cumpriu, eu vou descontar essas horas a mais ali que você vai estar levando, eu não vou te pagar. Simples assim. E aí você acabou ouvindo baixinho no microfone, ele falando, ó, shift. Aí você, o que você falou aí? Shift? Ah, Ctrl Shift, né? Não, É, mais ou menos. aperta Ctrl Shift. Na verdade, É, que muita gente se engana, não é Ctrl que fala-se, é Control. tá vendo aí? Eu tive um bate-papo recente justamente por conta disso, né? De algumas palavras que a gente tem aí duplo, não é que é duplo entendimento, mas cada um vem com uma abordagem diferente. Por exemplo, PayPal, uns falam PayPal, outros falam PayPal. E aí você não sabe qual que seria o correto, um mobile e mobile, né? Então a gente vivencia essa cultura aí Se eu do. te falar que isso depende, mobile e mobile depende muito da região. Os dois não estão errados, mas Control, da tecla Control, pra gente Control, se você falar Control, eles não, Ninguém vai entender. provavelmente ninguém vai entender. A não ser que a pessoa já está acostumada, tudo. Mas geralmente é control. É igual a gente falar, nós temos a mania de falar música country. Não é música country, é música country, que é de país e não de vaca. É, 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 tem umas coisas assim que você só pega mesmo quando você começa realmente a ingressar nesse universo aí do idioma, né? Putz, na verdade, sempre eu falei errado, né? É certo, mas está com uma fonética diferente, né? é que, na verdade, tem muitas das palavras, às vezes, o inglês é muito assim. Às vezes a fonética muda totalmente o significado, e dependendo do contexto, às vezes você pode estar até Pode, falando falando praia ao falando, contrário, né? às vezes você pode estar tá falando um palavrão. O Sim, sim. contexto pode significar que você está falando um palavrão. Imagino. Estou acabando de ver uma notícia que acabou de chegar aqui, uma notícia fresquinha, e voltada para a nossa área de tecnologia, num blog aqui de tecnologia, falando que a partir de 2022 agora, todas as abordagens aí a candidatos para ingressar em empresas de tecnologia vão ter que fazer um teste obrigatório de colorir. Parece que muitas informações sobre a personalidade da pessoa e o skill técnico consegue ser assimilado através do colorido. Então, eles vão passar para o candidato algumas páginas em branco de Bob Esponja, alguns bonequinhos assim, e aí o profissional evidente tem que ter um lápis de cor aí, pelo menos de 20, uma paleta de 20 cores da Faber-Castell, e aí, conforme ele colorir ali, o profissional de RH vai conseguir assimilar ali todo o conhecimento técnico dele. Você acha que isso vai pegar com essa notícia agora que chegou quente aí? Com certeza, cara. Eu tô até me preocupando, porque com todas as minhas habilidades de colorir, eu não passo em nada, né? Para nenhum, não passo para teste para nada.
Mas aí entra o fator que você falou, da indicação, né? Se um camarada teu te indicar, ele vai te dar um desenho mais fácil, tipo uma bola. Aí fica mais fácil você colorir, não tem tanto detalhe e tal. Aí você consegue passar fácil nos testes, né? Ah, rapaz, mas daí você tá cheatando, né? Porque daí você conhece o cara. Aí é tipo indicação. De QI, né? Mas beleza. Bom, é evidente que é uma notícia falsa aí, e pode ser algum, isso deve acontecer. Pode ser que algum aspecto psicológico você até Ah, faça algo nesse sentido, né? eu já vi testes parecidos, mas mais é para identificar a personalidade Imagens, né? da pessoa. Aham. Não, mas tem até de desenho e tudo, né? Mas depende muito da área. Mas eu já vi testes assim que realmente não é algo eliminatório, a não ser que o cara for considerado um psicopata completo, é, é algo que algumas empresas fazem sim. Eu acho que até devia fazer mesmo, porque às vezes as pessoas abrem a câmera e tá tudo preto, vela de macumba atrás, o galinha morta pendurado com isso pra baixo, né? Uma E dica aí. bem importante já você tocou nesse assunto, uma dica bem importante para home office é ter um lugar arrumado. Então, por exemplo, ter algo neutro assim, ou se você às vezes não é possível pelo espaço, coloca um fundo, né? Então, hoje em dia isso já não é problema mais, mas geralmente prefira algum lugar que não fica passando uma pessoa atrás toda hora, porque assim, cara, a gente já teve situações de uma pessoa ficar sempre passando no fundo e a reunião acabou, porque todo mundo estava prestando atenção na Tira pessoa que atenção, estava né? atrás. Incomoda, né? A Aham, mãe da gente passa com aquela bola de roupa, né? Aquele bolão de roupa, tropeça ainda e tal. aham. Mas é E, bacana. Bom, e vamos seguir para o nosso próximo item aí do nosso bate-papo, que é aquele quiz esperto com perguntas aleatórias, não necessariamente voltado na área, mas mesmo para desenrolar aí o quebra-gelo aí do bate-papo, né? Então, vou fazer umas perguntinhas aí para o nosso amigo e ele vai ter que optar por uma das duas opções. Partiu, vamos lá. Bom, se tratando de questões regionais, Curitiba ou Boa Esperança? Curitiba, com toda certeza. Tá certo. Bom, a questão a gente falou de algoritmo e questão de ordenação, né? O Bubble Sort ou Quick Sort? Pô, tá, eu vou chutar um porque tem que escolher o Quick Search. Tá certo. Banco de dados relacional ou NoSQL? Eu vou no relacional ainda. Tá ok. Xbox ou PlayStation? Não dá pra escolher, só não dá pra marcar os dois, não é checkbox. Não, não. Tá, hoje eu vou de PlayStation. Certo. E pra gente fechar aí, NFL ou Brasileirão? NFL com toda certeza. Tá certo. Até porque o Cruzeiro tá indo bem, né? Cara, eu vou te falar que eu torço pro Grêmio, então, mas também não Ah, então tá refresca muito. tranquilo. Não, não Não, ajuda. Tá lá embaixo, né? Mas beleza. não refrescou Bom, muito. caminhando aí então para os nossos últimos itens aí do nosso bate-papo, né? Eu queria que você explorasse um pouco o seu lado de hobby aí, né? Uma projeção para os próximos anos aí, falando também um pouco da região, né? Para quem se interessa fisicamente em morar aí na região de Curitiba, eu sei que é uma cidade bem agradável, bem limpa, o pessoal é bem hospitaleiro, né? Isso, né? Não, E também, não é não? Curitiba, né? Não. Bom, então o Wikipedia me enganou. Você pegou os E não curitibanos aqui. Foi. E a questão também dos seus hobbies, né? Porque assim, a gente sabe que o desenvolvedor aí fica o dia inteiro sentado e alguns têm hobby de tocar, bike, etc., para compartilhar mesmo conhecimento. Às vezes você gosta de Strava, então acaba fazendo um network aí que pode contribuir no futuro aí em uma alguma outra empresa, né? E depois que você falar, a gente pode entrar aí na questão de o que você indica e recomenda aí para o pessoal que está começando agora. Porque a gente vê muito o pessoal reclamando, poxa, eu não consigo entrar no mercado de trabalho, então eu queria saber de você o que, que você indica aí para a turma que está aí, esse esfreguinho d'água que está começando aí agora. Beleza.
lá então. Bom, como hobby, cara, eu tenho vários, né? Não é um só. Meio que, pô, desenjoei de um, vou para outro e assim vai, né? Sabe aquelas crianças que tem um monte de brinquedo e às vezes brinca com um pouco com um, enjoa, vai para outro. Eu gosto de videogame, obviamente. Hoje eu tô, como você me perguntou, hoje eu tô com PS5. Não consigo jogar, mas tá ali guardado. Algum momento ainda vou ligar ele. Também gosto bastante de mexer com a parte elétrica em casa. Hoje eu tô adquirindo um hobby que é automação residencial. Então, eu estou fazendo aqui na minha casa, eu estou fazendo toda a automação residencial. Isso envolve desde planejar como que vai ser por conta da capacidade dos circuitos elétricos até passar cabo nos conduítes ali para poder fazer, né? E eu Sabe vou te que falar que aqui em casa tá cheio de tuia, viu? Espalhado por tudo quanto é lugar. ou eu prefiro Sonoff. Aqui em casa é mais Sonoff. Na verdade, assim, o, os Tuya tem alguns sensores que o Sonoff não tem, mas como eu ainda estou começando, eu estou fazendo tudo com Sonoff. Daí, à medida que eu for avançando com o tempo, Tá. né, aí eu vou para os Tuya, que tem mais parte de sensor de luz, de luminosidade. Pois é, os Tuya tem de tudo, né? Desde um interruptor automatizado até um sensor de pressão de água para caixa d'água, né? Então, pô, né? É tipo a Xiaomi, né? Do Smart Home são os Tuya, né? Beleza. E basicamente isso. Às vezes também, quando necessário, principalmente agora que eu me mudei para uma casa, fazer alguns serviços de pedreiro mesmo. Então, tipo, assentar piso também aqui em casa, na parte externa ali da churrasqueira, foi eu mesmo que assentei o piso. Tive que quebrar um outro piso, daí marretada mesmo. Então, é um mundo totalmente diferente, né? Você sai da frente de um computador e vai meter a marreta ali, usar maquita, usar serra para poder usar marreta. Então, é algo bem diferente. E o que é bom também, né? Porque você muda completamente o modo de pensar. Mas a tua experiência com desenvolvimento às vezes acaba influenciando na hora de você analisar, às vezes planejar até um corte de uma peça, né, para poder fazer um reaproveita, para você não jogar uma peça de cerâmica fora, para você fazer um reaproveitamento num recorte futuro, né? Então, às vezes as habilidades vão se juntando para te ajudar, né? Então, isso é bem legal. Beleza. E conta pra gente então também uma dica que você dá para a turminha que está começando agora. Você já citou aí no início do bate-papo, né, em questão do idioma, a base, né, sólida de algoritmo, porque o pessoal ele é muito afoito, né, que é ir direto pro código, fazer um app em 2 dias, já vender o app e já ganhar 30 mil por mês. Então a molecadinha está muito afoito com relação a isso. Eu acho que tem que ser um passo de cada vez, né? E conquistando espaço e conhecimento, né? Sim, bom, primeira dica, obviamente, é inglês, né? E a segunda dica, sempre que possível, faça uma faculdade com uma boa base. Isso já vai te abrir bastante porta. E, por incrível que pareça, tem muitas empresas que ainda é obrigatório você apresentar o diploma. Não que isso seja importante, mas muitas vezes para alguns programas, até de desconto, por exemplo, na Microsoft, você precisa ter um nível de graduação entre os seus funcionários, até certificações. Certificação é algo que, sinceramente, assim, ela é válida principalmente como vitrine, né? Ela não quer dizer que você é um expert muito bom numa área, por exemplo, em cloud, ou não. Se você comparando, eu tenho uma certificação em AWS e outra pessoa não. Isso não quer dizer que eu tenho muito mais conhecimento do que a outra.
e a outra pode ter uma vivência muito maior. Só que a certificação é uma vitrine, é como se estivesse cuidando da fachada do seu currículo, e isso vale bastante quando você vai analisar currículos. Você tem lá uma pessoa que tem certificação e outra não. Se são dois candidatos que estão empatados, pode ser até que o que não tem a certificação seja melhor, mas ali no momento o teu critério de desempate é esse aqui tem mais títulos, esse aqui tem mais certificações. Então, obviamente, você opta, se você tiver que optar por um ou por outro, você vai optar pelo que tem a certificação, né, em última instância. Você tem que cuidar de tudo, você tem que cuidar do teu conhecimento, né? Você tem que sempre se manter estudando. Outra dica bem importante para treinar algoritmos, principalmente para pessoas que querem trabalhar para empresas de fora, utiliza uma plataforma muito boa, que é gratuita para desenvolvedores, chamada HackerRank. Lá você vai ter níveis de algoritmos, você obviamente começa do mais fácil, não tenta de primeira já ir para os algoritmos expert lá, porque fatalmente você vai falhar na maioria deles, e vai possivelmente ficar frustrado com isso, porque é uma evolução, você vai avançando com o tempo, você vai ganhando experiência para resolver problemas mais complexos. E isso é a mesma coisa para uma pessoa que está saindo hoje da universidade, por exemplo, ou está entrando no mercado de trabalho, e ela é considerada ali entre estagiário, trainee e júnior. Né? Então, assim, um júnior não necessariamente é aquela pessoa que saiu da faculdade e nunca teve uma experiência de trabalho. O júnior geralmente é um desenvolvedor, por exemplo, que ele ainda precisa de muita assistência de uma outra pessoa, ele não tem a confiança necessária para poder desenvolver. Né? Já por outro lado, um sênior, geralmente são pessoas que são mais autossuficientes em termos de desenvolvimento. Então, você não é um desenvolvedor que você precisa estar ali a todo momento ajudando, dando uma direção. O pleno é aquele meio termo ainda. Né? Mas outra questão que é bem importante e que se confunde muito é o candidato tem 10 anos de experiência em C# e .NET. Ele é sênior. Não necessariamente você tendo 10 anos de experiência, você é sênior. Você apenas tem 10 anos trabalhando com uma ferramenta, mas algumas vezes você não enfrentou desafios mesmo na sua profissão. Então, você não tem senioridade. Você tem tempo de serviço. São diferentes. Isso se confunde muito e principalmente gera um atrito bem grande entre o time de staffing, que são as recrutadoras, e o time de entrevistadores técnicos, né, que eu faço parte também. Porque eles mandam uma pessoa, às vezes, com 10 anos de, de tempo de trabalho como sênior. Mas geralmente você vai ver, sinceramente, aquela pessoa não tem senioridade alguma, porque ela não teve as oportunidades de trabalhar em projetos que realmente desafiassem e levassem essas pessoas também a cometer vários erros, o que faz parte também. E é comum o júnior ter certeza de que não precisa de teste, porque eu fiz aqui os meus testes, passou tudo. Cara, vai falhar. Faça os testes. Né? É, são necessários. E o que mais? Outra recomendação bem importante que eu acho é a pessoa também se manter sempre atualizado com as tecnologias. Não se fechar por uma linguagem, tem muito a brigar, o que é melhor? Java ou .NET, Node ou Python? Cara, sinceramente,
pouco, geralmente quando você já tem um determinado nível de experiência, linguagem é o de menos. Obviamente que eu sou muito mais rápido desenvolvendo algo em C#, porque eu tenho mais experiência, trabalhei com mais projetos em C# do que em Python. Isso não quer dizer que eu não seja capaz de desenvolver em Python, que não é problema. É só apenas uma língua, é um jeito diferente de escrever o código. Então, não fique preso a briguinhas, tipo, quem é melhor, Java ou... Obviamente, brincar faz parte, mas acho que não deve passar disso. Beleza. As dicas que você deu aí realmente são dicas valiosas, né? Não se prenda aí a nenhuma linguagem, ser um profissional aí capaz de, em curto prazo, desenrolar em qualquer linguagem que seja, né? E tem base aí debaixo do braço aí, um segundo idioma aí, além do suporte da faculdade aí, que realmente é o que você falou, abre portas aí e te prepara realmente aí, te deixa um profissional lapidado aí para não necessariamente formar em uma linguagem, né? Mas para você lidar aí com N situações, que é o que a gente vivencia hoje, né? Hoje eu digo que a gente é um profissional aí bem completo em todos os aspectos, porque a gente sabe lidar com qualquer segmento de trabalho, né? Então a gente pode atuar em frentes contábeis, financeiras, varejo, que seja, e a gente vai sempre, em curto prazo, aí, entender do negócio e conseguir aí agregar um tipo de valor aí no sistema, no software que a companhia ou a empresa atua. Então, para você que está nos ouvindo aí, ou você que está começando agora, o franguinho d'água, o mini codorna man, ou você é uma garotinha aí que quer estar no mundo aí do universo do barbado e barrigudo, que são os desenvolvedores, nem todos, né? Essa é a imagem negativa que a gente tem, mas é o nosso universo. Mas eu queria agradecer primeiramente aí ao nosso amigo e o Arley por ter colaborado. Quando eu te mandei aquela mensagem lá no ICQ, lá, você aceitou de primeira. Então, você falou, pô, No não... ICQ, mano? Porra. Ô, meu, eu Eu queria já tive, mas... entregar, mas não deu certo. E depois de ele falou, pô, vamos fazer um bate-papo assim e tal. Eu falei, ô, pô, é bacana, cara, assim, é legal de fazer esse, além de bater o papo, né, que nossa rotina é muito corrida, então a gente conta com os amigos, parceiros aí em poucos momentos aí no ano, né, e a gente também compartilha aí experiências, compartilha aí dicas para quem está começando e ajudar também aí que assim, quando a gente começou, dificilmente a gente tinha algum suporte, seja o site, o canal, o YouTube, alguma coisa assim, para a gente desenrolar, né, na carreira. Então a gente teve que caminhar aí com as próprias mãos, né? Mas se a gente tiver uma ajudinha como a gente está fazendo aí, principalmente dicas valiosas, profissionais já bem qualificados no mercado, ajuda bastante a abrir a mente, pelo menos, para a pessoa saber o que ela quer da vida, né? Às vezes ela não é bem a programação que eu quero, sei lá, DevOps, SRE, banco de dados, ou o que seja, e já dá um Também, né, direcionamento bacana. existe uma gama muito grande de tecnologias, de sub-áreas que o importante é você focar. É óbvio, eu adoro, por exemplo, sentar configurar um cluster, uma máquina, tudo. Mas, cara, não é meu foco. Então, o primeiro ponto é você ter foco nas coisas. Então, se eu quero ser um back-end developer, foco em back-end. Não que você deva se cegar para o resto, né? Para o front-end. É interessante você saber também. Mas ponha na cabeça que o teu foco é back-end. Eu quero ser um cientista de dados. Tenha foco naquilo. Mas, obviamente, saber outras ferramentas vai te ajudar bastante. Beleza, show de bola. Bom, agradecer mais uma vez, eu abro espaço para você, se você quiser compartilhar seu LinkedIn ou algum merchan, alguma coisa que você julgue importante, um aspecto pessoal seu ou não, abro espaço para você. Beleza. Bom, meu LinkedIn tá aberto ali, é Harley Naves. Então, LinkedIn é só procurar. E também pessoas que quiserem também participar de um processo ali na Byros.
temos muitas vagas abertas, não só em .NET, mas em Python, Node, Golang, SRE, DevOps, tudo. Me procure também, ou entre no site, sem problema nenhum, posso ajudar, posso fazer algum tipo de mentoria sem problema nenhum. Isso é importante, e até porque, assim, tá faltando muita gente no mercado. Então, você acha que você já tá pronto a carreira ali para trabalhar remoto, para fora do país, fique à vontade também de me procurar sem problemas nenhum. Perfeito. Bom, e lembre-se de se inscrever no nosso canal aí, caso você esteja curtindo todo esse bate-papo e o desenrolar de questões técnicas e tudo mais. Também lembrando que estamos disponíveis aí na plataforma do Spotify. Se você está no trânsito aí, quiser nos ouvir, ver como que é o bate-papo nosso também. E pode voltar aí para o seu TikTok, eu vou preparar uma sopa bem quente ali para poder encerrar a meia-noite. Aquele abraço, mais uma vez obrigado. E é isso aí, obrigado pessoal, até mais. Valeu. Valeu, Rodolfo.